DJ para o som. Oi, meu nome é Raul. Quando eu tinha 17 anos, tinha uma propaganda que me dava todos os tipos de gatilho possível. Vocês completam 18 anos este ano? Sim, senhor! Tem que ir até a junta de serviço militar de seu município com uma foto 3x4 e certidão de nascimento. Sim, senhor! Pra quem não sabe, aqui no Brasil, é obrigatório que todo mundo que nasça com um pinto, porque eles te definem pela tua genitália, né? É obrigado a se alistar no exército no ano em que se completa 18 anos. Pra mim foi em 2010 e eu vou contar pra vocês como foi esse processo horrível. Quando eu tinha 17 anos, a gente tinha que ir num lugar lá pra levar uma documentação. Eu era deste jeito, assim. E eu fui com um amigo meu só pra gente levar os documentos mesmo. E depois disso tu pega uma data e aí é que tu vai lá fazer aqueles exames horríveis que todo mundo tem um pavor imenso quando chega nessa hora. Esse foi o pior dia pra mim. Eu lembro que eu tive que acordar muito cedo. Eu odeio acordar cedo. E era no centro aqui da cidade. Chegando lá, a gente sentava numa arquibancada de um ginásio, né? Eu, de novo, era desse jeito. E aí tinha um cara do exército no meio do ginásio ali, colocando várias pessoas em filas, assim. Aí chegou a minha vez, eles chamaram um grupo de meninos, né? E aí começou a humilhação, né? Começou o pavor, eu já tava assim, ó, socorro. O que me tira daqui? O que me tira daqui? E estando nessa fila, o cara do exército que tava ali falando com a gente, aliás, humilhando a gente, ele falou o seguinte: agora vocês têm que ficar um atrás do outro e vocês precisam manter um braço de distância um do outro. Não foi tão suave assim que nem eu tô falando agora. Foi mais ou menos tipo: todo mundo faz fila. Tem que estar um braço de distância da pessoa da frente. Quem não tiver com o braço de distância da frente vai ter que pagar 10 apoios. ali eu pensei, meu Deus, será que tem alguém sentindo este cheiro? Porque eu acho que eu acabei de me cagar. Depois disso, ele revisou se a gente realmente estava a um braço de distância. Eu, graças ao Senhor, tava mais pra trás, então ele não tava me enxergando muito bem. E aí, uma das pessoas da frente não tava com o braço de distância. E daí ele falou: pode descer, paga 10 apoios. eu fiquei, meu Deus. Não me olha, não me enxerga, socorro. Eu fiz tudo bem certinho, eu não posso errar nada, senão eu vou ter que pagar desapoio. Eu não sei nem pagar desapoio, eu ia ficar parecendo o Bolsonaro, sabe? Olha, sinceramente, esse cara era muito grosseiro. Se fosse o PM dançarino, talvez ninguém tivesse nervoso daquele jeito. Se fosse o PM dançarino, a gente tava aqui já também, ó. Pessoal do Charme Dance, do Black Music. Plaquinha do Charme. E então, ele viu um menino que era parecido comigo até, assim, de estilo. O menino tinha uma franja e tal. E aí ele perguntou pro menino assim: Tu quer servir? aí o menino falou: Não. aí ele falou: Mas tu vai servir. e eu fiquei tipo, não, isso não pode ser o meu fim, sabe? Eu tenho só 18 anos. Imagina eu, do jeito que eu era, no meio de um monte de marmanjo, eu ia virar marmitinha, sabe? Aí, depois dessa pressão psicológica toda que o cara nos colocou, a gente foi em fila até um outro lugar onde eles iam fazer os exames, né? Aí, na parte dos exames, eles olharam os meus dentes, tava tudo ok. Eu nunca desejei tanto ter os dentes horríveis. Depois disso, chegou a parte de ficar pelado, né? A pior parte de todas, eu acho. Que é uma vergonha, que dá uma vergonha misturada com medo, misturada com ânsia, misturada com tudo. A gente ficava em fileiras e eles iam nos chamando. Aí eram tipo cabines de provador, assim, só que sem nada cobrindo. Então quem tivesse lá na frente, as pessoas que trabalham lá no exército, todas iam poder te ver peladas. Tu tava assim, exposto. Aí chegou a minha vez, né? Foi eu e mais 2 meninos. Aí eu olhei pro menino do meu lado e eu reconheci ele, que ele era da minha outra escola que eu estudava. Então ele era meu colega, sabe? E eu fiquei tipo, poxa, já não basta humilhação, sabe? Eu vou ter que ficar pelado na frente do meu ex-colega aqui, sabe? Aí o médico falou: vocês podem ficar de cueca. Inclusive eu tava com uma cueca horrível, a meio amarelinha, assim. Minha mãe comprava minhas cuecas, né? Minha avó me dá bastante cuecas. Natal, aniversário. Eu ainda falo pra ela: vó, pode me dar cueca, tá? Porque é uma coisa que eu esqueço de comprar e sempre que chega é bem-vindo. Inclusive, se vocês quiserem me mandar cuecas, vou fazer uma caixa postal para cuecas. E aí, ficamos nós 3 de cueca e ele perguntou pra mim, primeiro: tu quer servir? Eu falei não. Daí ele perguntou pro menino do meio: tu quer servir? Ele falou não. Daí ele perguntou pro outro menino, meu ex-colega: tu quer servir? E ele falou também não. Então ninguém queria servir. Já não sei porque que a gente tava ali, né, se ninguém quer fazer o bagulho. Aí ele falou assim: tá, eu vou liberar vocês porque vocês têm escoliose. Gente, eu nunca agradeci tanto a minha má postura na minha vida. Hoje ela me causa dores, ok. Mas ela não me causou a dor de ficar no exército, sei lá quantos meses, servindo de marmita de marmanjo.
E daí, quando a gente tava colocando a roupa, ele falou pro menino que tava no meio, não, tu não. Aí ele falou assim, baixa a cueca. Na hora eu já fiz assim, né? Amigo, tô contigo. Não tô te olhando, vai. Eu sei que dói, mas vai. Aí depois de anos, eu deduzi, na realidade, que isso pode ter sido um período que eu vivenciei de racismo, porque eu e meu ex-colega, ele era bem parecido comigo, assim, fisicamente. Ele era magro, alto e branco, né? E o menino do meio, que teve que baixar as calças e fazer toda a função, ele era negro. E ele também poderia ter passado, assim, por escoliose ou alguma coisa do tipo, mas o cara, por algum motivo, não quis. Hoje eu acredito que seja racismo. Infelizmente, no momento em que nós estávamos lá, não pude dar uma militada, porque o único, divertidamente, que tava controlando a minha cabeça era o medo, e eu só queria me livrar daquilo ali de uma vez. Depois disso, eles nos deram um papel, e a gente teve que voltar uma hora pra jurar a bandeira. Aí eu pude ir com um amigo meu que a gente ia jurar a bandeira juntos, né? Chegando lá, a gente foi de novo pro ginásio e eles começaram a separar a gente em filas assim, né? Aí eu fiquei em último da fila e meu amigo ficou em primeiro. Aí, do nada, começou a dar uns passos assim no chão, tipo um tum, 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 tum. E a gente ficou tipo, o que tá acontecendo, sabe? Aí chegaram uns soldados segurando a bandeira no ombro, né? E assim, eu na hora pensei, meu Deus, isso aqui é o Alejandro. É um clipe do Alejandro. A qualquer momento, a Lady Gaga chega. Depois disso, a gente teve que fazer o sinal nazista, né? Não sei a necessidade. Ficou todo mundo assim, pra bandeira. E aí a gente teve que repetir várias coisas que eles falavam. Tipo, eu prometo jurar a minha vida caso o Brasil precise de mim numa guerra, blá 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 blá. Quero deixar claro que eu não falei nada disso. Eu estava assim, ó. Se o Brasil entrar numa guerra, gente, eu não quero jurar minha vida, sabe? O Brasil que se resolva. Eu nem gosto de violência. Por mim, as coisas podem ser resolvidas de uma outra forma. O máximo que eu poderia fazer se eu estivesse na guerra seria dar uma de Pablo Vittar e chegar e falar: Ei, 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 DJ, para o som! DJ, para o som! Por que essa briga? Ei, por que essa briga? A gente quer se divertir! que briga é essa? A gente só quer se divertir. Se quiserem, até posso tentar, mas não quero dar minha vida por esse país. Ainda mais nas condições que estamos hoje, né? Dá menos vontade ainda de dar o sangue pelo país. E aí fui dispensado, aí eles me deram uma cartinha, uma data, né? Falaram aqui, agora tu volta pra receber a tua dispensa. Tu volta lá depois de alguns meses. Aí voltei eu, bem garotinha. Fui com um livro que eu tava lendo na época, Lua Nova. Aí chegou na hora ali, tu não quer servir? Não quero servir. Então tá, daí assinou meu papel, eu fui com meu livrinho de Lua Nova, bem feliz pra casa, eu e o Edward. Graças a Deus, não foi dessa vez que eu virei marmita. Mas enfim, né, vitória para as gays. Então o que eu tiro disso, né, gente? Eu acho que já passou da hora da gente revisar essas leis que obrigam as pessoas a se alistarem. O gênero é uma questão muito pessoal. A gente sabe que existem diversos gêneros, existem pessoas que são não binárias, transgêneros, né, transexuais, travestis. E já é humilhante para uma pessoa cisgênera passar por tudo isso. Para uma pessoa trans deve ser infinitas vezes pior. Então a gente precisa sim rever a obrigatoriedade de servir. Até porque o exército militar foi criado há muito tempo atrás e parece que a gente tem que ser submetido ao poder deles e a gente tem que respeitar tudo que eles fazem, tem que pagar apoio se eles querem, tem que servir se eles querem e a gente não tem nenhum poder de escolha. Eu acredito que com este desgoverno atual a gente não vai conseguir uma coisa dessas, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara baba muito ovo de militar, ele inclusive é um, né? Mas a gente pode mudar isso talvez com pressão popular e voto, né, gente? Então tá, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo como foi a experiência de vocês no exército. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, me sigam nas outras redes sociais pra gente conversar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E é isso. Abaixo o militarismo brasileiro. E tchau.